Olá, a paz de Deus. É, Vamos iniciar mais um vídeo. Esse vídeo se trata de recuperação, recaída, festividades, euforia. É, O processo de recuperação, ele é um processo diferente da recaída. A recaída não faz parte da recuperação. A recaída faz parte da doença da adicção. A doença da adicção, ela tem os seus sintomas. Seus sintomas são variados e todos eles têm manifestação no comportamento e percorrem um caminho que é o pensamento, o sentimento, até chegar ao comportamento. Pensa, sente, se comporta, age. Esse caminho que é percorrido quando se chega ao estágio final, que é o comportamento, geralmente ele chega com obsessão e compulsão. Obsessão é a mente fica pensando somente em uma coisa específica, em um objetivo específico final e posteriormente, alcançado esse objetivo final, se inicia, né, o gatilho, que é a compulsão. Uma só é pouco e 1000 não bastam. Ou seja, se inicia um processo de que não se para mais de usar, não se para mais de beber, não se para mais de fazer aquilo que é feito mediante a patologia. O consumo é o último estágio, né? Como falamos inicialmente, ele percorre um caminho. Percorrendo esse caminho, o processo obsessivo nunca vem de uma forma psicológica pensando no final, né? Quando tudo acaba, a tristeza, a angústia, muitas das vezes a depressão, o que bate no final, né? Quando se vê sozinho, um vazio muito grande. Nós não conseguimos pensar nisso. Nós conseguimos só pensar na euforia do uso e em coisas mirabolantes. E sempre minimizando, sempre se auto-sabotando, sempre se enganando, mentindo para si mesmo. Então, o que acontece? A sabotagem, ela funciona da seguinte forma. Eu vou me enganando, colocando na minha própria cabeça de que seria só um golinho, de que seria só um tirinho, de que seria só um peguinha, de que seria só um traguinho, né? De que eu iria no bar só para ver alguém, de que eu iria no bar só para jogar um bilharzinho, de que eu iria lá na Boca ou passaria pelos mano só para cumprimentá-los ou mostrá-los como eu estou bem. Isso tudo é o processo, já dentro do processo de obsessão. A minha mente está trabalhando, me sabotando e fazendo com que eu entenda de que eu tenho um objetivo, quando na verdade é outro o objetivo. O objetivo não é para mostrar se eu estou bem, não é para nada disso, mas simplesmente para eu fazer, para eu iniciar, né, o caminho de uso da substância. Então é um caminho percorrido mediante o comportamento que é levado pela obsessão, né? O pensamento centrado, né, em relação a algo. O que auxilia muitas das vezes a interromper esse processo é um processo de ocupação, onde dentro de comunidades terapêuticas a gente chama de laboterapia, que é terapia do trabalho, ou seja, procurar alguma ocupação. Não estou falando procurar um emprego se você está iniciando o seu tratamento agora ou vai iniciá-lo. Não é por causa da inabilidade de muitas vezes você pode só ter com a parte financeira, mas isso também não é uma desculpa para que você não assuma responsabilidades. Mas procurar alguma coisa a se fazer, procurar alguma coisa para se ocupar a sua mente, procurar
fazer algum serviço voluntário, fazer alguma coisa na sua casa, procurar estar perto de pessoas completamente diferentes e opostas a quais você está acostumado a andar, falar, né? A recuperação é a contramão da doença da adicção, é a contramão da ativa, né? A ativa você anda com pessoas, frequenta lugares e tem hábitos. Na recuperação você vai mudar seus hábitos, vão ter outros hábitos, né? Vai se juntar com outro tipo de pessoa e vai a outros tipos de lugar. Na minha ativa, eu ia para os botecos, para as biqueiras, para as quebradas, entendeu? Para os campos de futebol e tal, para as baladas. Na minha recuperação, eu procuro igreja, religião, amizade diferente, que são amizades dentro desse ciclo, pessoas que não falam do jeito que eu falo, pessoas que não fazem do jeito que eu faço, pessoas que não têm o mesmo comportamento que eu tenho. Porque se eu for atrás daquilo que é muito similar a mim em relação ao processo doentio, é mais fácil o mal arrastar o bem do que o bem arrastar o mal. Então eu volto para o meu comportamento antigo. E voltar para o comportamento antigo é voltar a usar droga, é abrir a porta do uso da substância. Ela percorre um caminho, como a gente falou nos vídeos anteriores. O uso de substância é simplesmente, perdoa a expressão, a cereja do bolo de bosta. É o último estágio. A cereja é o que se coloca por último no bolo. Então, você faz um monte de merda antes, perdoa a expressão, um monte de coisas inadequadas, e por último vai a cerejinha, que é a substância química, o uso de droga. Esses finais de ano são épocas de muita euforia, principalmente para as pessoas dependentes químico. Já é uma euforia que já toma as pessoas de forma geral a época de fim de ano, não só pelo fato significativo para alguns religiosos ou pessoas que têm as suas crenças específicas nessas datas, mas também pelo fato de junção de família, né? Pelo fato de reencontros, pelo fato de fator de férias, descanso, viagens, né? Tudo isso. E assim, épocas de festividades mesmo, que é juntamento de grupos de pessoas, das quais vão ali se alimentar, festejar, confraternizar. Então essa época é uma época muito perigosa para o dependente químico, porque faz com que muitas das vezes ele esqueça do seu transtorno, do seu problema, né? E ele entra no processo da festa, da festividade, daquele momento das quais muitos das pessoas que não usaram drogas estão vivenciando. No entanto que é uma época tão eufórica o final do ano que muita gente, até que não consome algum tipo de substância, acaba consumindo nessa data específica. Tamanha euforia dessa data, aonde que o dependente químico deve se preservar do processo de euforia, porque o processo de euforia é o processo do ápice da compulsão, é o processo maior da compulsão. Por quê? A euforia é a explosão quando se encontra o final da obsessão e o início da compulsão, né? Por quê? Onde se encontra o final da obsessão e o início da compulsão é já quando voltou a usar a substância. E é aquela mesma sensação, a euforia. Então a euforia muitas das vezes vem até sem o uso de droga, principalmente nessas épocas. Então assim, é necessário se policiar, se cuidar, né? Evitar certas coisas, evitar certos ambientes, evitar certos lugares, certas situações, né? O processo ele se inicia por admitir, por aceitar. Então assim, eu admito, não dá, eu não posso, não tenho condições. Então eu evito uma série de fatores. Tem lugares que eu não vou, tem pessoas que eu não encontro. Prefiro estar muitas das vezes junto ao meu núcleo familiar. As pessoas que muitas das vezes me falam não. O que eu quero ouvir é sempre um sim. Então eu procuro mais aquelas pessoas que me falam não. Então muitas das vezes o meu familiar, minha esposa, minha mãe, são aqueles que vão ajudar. Por quê? Muitas das vezes ali está o não sai, não vai, não faça,
entendeu? Então, eu evito certas coisas mediante a esse processo de que eu me encontro hoje, que é o processo de recuperação. A manutenção do processo de recuperação vai por isso. Isso não é sacrifício, isso é se abster de algo. Então eu me abstenho da euforia, me abstenho da festividade e vivo só por hoje. Então, obrigado aí por vocês terem participado. Peço que compartilhem, mas não somente compartilhem, peçam para se inscrever, façam questões, perguntem, aguçem. A ideia das conversas é aguçar a curiosidade. Faça a questão que aguce a curiosidade para que a gente possa procurar alguma coisa, conversar melhor e até dialogar de uma forma bem bacana. Eu vou compartilhar uma experiência mediante esse canal e para você ver como que ele é importante, essa parte desse canal. E como é importante você pegar, compartilhar e também se inscrever e falar com que as pessoas também o façam. A informação já chegou e o intuito do canal é esse mesmo. Chegou aí para uma pessoa, essa pessoa já nos procurou, essa pessoa resolveu abrir alguma parte da vida dela em relação a uma dificuldade que ela tem, que é o alcoolismo, e essa pessoa já está sendo ajudada de alguma forma. A gente já está conseguindo orientar ela e percorrer um caminho aí no processo de recuperação. Então você vê como é bacana, uma boia ajudou alguém. Talvez você não está precisando dela, mas tem alguém com cãibra nas pernas morrendo afogado, precisando dessa boia aí que você está tendo acesso, né? E muitas das vezes acha que não está sendo necessário, mas alguém tem a necessidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e peça com que as pessoas se inscrevam também. Mandem questões. Vamos ajudar as pessoas. Vamos jogar boia e vamos salvar a vida de muitos. Obrigado e só por hoje.